Hoje eu preparei um áudio muito especial. Eu quero falar hoje de algo que assola a humanidade, e eu não tenho a menor dúvida que assola a sua vida, mas você não sabe exatamente como. E trazer aqui os riscos e as vantagens desse item mais importante do que você imagina na sua vida, vai ajudá-lo, sem dúvida alguma, a lidar com o, entre aspas, problema. Do que eu estou falando? Eu estou falando do estresse. E como que o estresse impacta o funcionamento do cérebro e o funcionamento do seu corpo. Gente, um estressor é algo que, por definição, afeta o seu equilíbrio homeostático. O que significa isso? O seu corpo ele busca um determinado equilíbrio para você levar uma vida normal. Quando acontece alguma coisa anormal, que nós chamamos de estressor, isso afeta o equilíbrio do seu corpo para que ele possa buscar uma outra configuração para lidar com uma situação que não é uma situação normal. Então, a resposta ao estresse é um conjunto de mudanças neurais e endócrinas que vão ocorrer no seu corpo para você poder fugir do leão, por exemplo. Ou para você caçar um bicho, se você precisar comer, por exemplo. Sim, porque nós somos moldados ainda na nossa história natural. E era isso que acontecia com os nossos antepassados, tá certo? E aí, quando ocorre um estressor para que a gente lute ou para que a gente tenha a sensação de necessidade de fuga, os projetos de longo prazo do corpo, eles são postergados até, vamos dizer assim, esse estressor deixar de acontecer, né? Então, existe uma mistura de liberação de adrenalinas e derivados e de corticoides e derivados que fazem com que o nosso sistema imunológico diminua de funcionamento, que os nossos hormônios do crescimento parem de ser secretados, tudo que inclui atividade reprodutiva tenha também uma baixa de intensidade. É por isso que quando ficamos muito tempo estressados, diminui a vontade, o apetite sexual. Tá certo? Essa mobilização de energia, ela é feita para durar pouco, né? Mas quando a gente está num ambiente estressante, quando o nosso trabalho é estressante, ou quando a gente se deixa estressar, isso que era para ser uma resposta aguda do nosso corpo a um fato específico, vira uma resposta crônica, uma resposta cotidiana. E aí, todo esse desequilíbrio homeostático, que em tese é bom para você lidar com um momento específico, ele se torna terrível. Isso pode causar inúmeros problemas metabólicos, por exemplo, pressão alta, diabetes tardia, inibição do apetite sexual, dentre outros problemas. E aí, pessoal, é preciso tomar uma série de cuidados. Outra coisa, né? A baixa imunidade, você está exposto a uma série de doenças infecciosas e tal, você fica doente e não sabe nem por quê. Mas aí tem que ter muito cuidado. Porque nos dias de hoje, a gente fala essas coisas e as pessoas pensam assim, tá bom, tá vendo só? Por isso eu não vou me esforçar tanto. O meu chefe quer que eu trabalhe pra caramba, eu não vou trabalhar tanto assim. A advocacia é muito difícil, porque eu tenho que trabalhar 10, 12 horas por dia. É isso que eu estou te propondo? De forma alguma. Porque o que pouca gente sabe, e o Robert Sapolsky, né, professor de Stanford, explica muito bem, é que existe dois tipos de estresse. O estresse que nós odiamos, que é esse estresse crônico, e o estresse que nós amamos.
Qual que é o estresse que nós amamos? É o estresse que nos desafia. É o estresse, pessoal, que nos tira da chamada zona de conforto. Eu vou colocar aqui, depois desse áudio, uma foto que vai trazer para a gente o conceito de U invertido. O que é o conceito de U invertido? É o seguinte, o nosso corpo secreta um tipo de hormônio durante o estresse chamado de glicocorticoide. Falei dele no começo do áudio. Um pouquinho de glicocorticoide faz bem pra caramba pra gente. Nos estimula, nos dá vontade de vencer desafios, nos torna empoderados mesmo, no sentido capazes, né, de lidar com situações mais difíceis. E, principalmente, um nível moderado de glicocorticoide nos afasta do tédio. Tá certo? O tédio é absolutamente corrosivo para a nossa alma. Não à toa, tantos filósofos trataram do tédio. Na minha opinião, quem tratou da melhor maneira foi Jean-Paul Sartre. Tá bem? Então, quando nós nos colocamos em situações que são desafiadoras, como eventualmente ter que trabalhar 12, 13 horas por dia numa petição difícil, numa sustentação, na produção de uma sustentação oral complexa, isso não é um problema. O problema é como nós lidamos com o nosso trabalho e quando nós colocamos o nosso trabalho, a nossa vida profissional, no mesmo nível de loucura de correr de um leão que quer comer a gente. Lá dos nossos amiguinhos das cavernas. Esse é o problema. Então, quando nós nos sentimos desafiados, estimulados, a liberação baixa de glicocorticoides nos traz a mesma sensação de bem-estar que nós tínhamos quando nós éramos crianças e brincávamos com os brinquedinhos que nossos pais nos davam. Ou quando nós éramos adolescentes, íamos lá para o videogame, tentávamos passar de fase. Quem que não gostava? Quem que não aprendia com isso? Uma sensação enorme de bem-estar. No entanto, quando a estimulação ao estresse se torna crônica e o nível de glicocorticoides sobe muito, nós temos inúmeros desfechos neurobiológicos pouco saudáveis, nocivos. Então é muito doido, porque a vida sem nenhum estresse é super nociva. A vida com algum estresse e com a liberação de algum nível de glicocorticoide é extremamente saudável. Mas, a partir do momento que nós temos uma hiperestimulação da liberação de glicocorticoides causada por estresse crônico, nós voltamos a ter desfechos neurobiológicos nocivos. Tá certo? E claro, né, existem variações de uma pessoa para outra, mas a gente está falando aqui da média. Existem alguns efeitos colaterais bem ruins daquilo que a gente chama, né, de estresse sustentado. Quer ver um deles? E é interessante a gente saber disso. Primeiro, para perdoar as pessoas que eventualmente são agressivas, depois para evitar a nossa própria agressividade. O primeiro efeito é o seguinte, é deprimente, mas é verdadeiro. O estresse estimula a agressividade. E a agressividade reduz o estresse. E para piorar, normalmente, essa agressividade se dá dentro de um nível de hierarquia. Então, vamos dizer o seguinte, o pai ou a mãe briga com o filho mais velho, e o filho mais velho vai lá e bate no filho mais novo. No momento em que ele bate no filho mais novo, ele alivia o próprio estresse. Isso é muito louco. A agressividade reduz o estresse. Então, pensa no escritório de advocacia. O chefão lá do escritório dá um super esporro no chefe da equipe. O chefe da equipe vai lá e, sem mais nem menos, é agressivo com o advogado júnior, que, por sua vez, maltrata o estagiário. Já viu isso ocorrer em algum momento na sua vida? Pois é.
Esse é um fator reativo ao chamado estresse sustentado, né? Ao chamado estresse de longo prazo. Existem várias pesquisas sobre isso, tá, pessoal? Existem pesquisas que mostram que o nível de violência doméstica aumenta 10% logo depois da partida em que o time da cidade perde no jogo de futebol. Terrível, né? Outra notícia ruim: o estresse sustentado nos inclina ao egoísmo, tá certo? Mas não só o estresse sustentado. Quando a gente também tem uma intensidade emocional muito baixa, quando a vida é muito tediosa, a gente também tende a ser egoísta. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que buscar níveis moderados de estresse, níveis moderados de desafio, para buscar um bem-estar melhor. Para buscar um bem-estar. E aí, quando a gente tem o bem-estar, nós temos um melhor desempenho profissional. Então, repara como você vai aprendendo, né? O estresse, ele prejudica a cognição, ele prejudica o controle de impulsos, ele prejudica a nossa pró-sociabilidade, a nossa empatia e até mesmo o nosso processo de tomada de decisão. Mas a ausência total de estresse, o chamado tédio, também. Por quê? Por conta daquele U invertido, que está aqui embaixo, depois do áudio, da produção, da liberação de glicocorticoides, que eu falei para vocês. Então, meus amigos, quem estava certo era o Einstein, né? O que o Einstein dizia? Einstein dizia que viver é como andar de bicicleta, né? Se você parar, você cai da bicicleta. Você tem que continuar pedalando, mas de maneira relativamente saudável. Então, minhas amigas e meus amigos, esse foi aqui um resumo, um pedacinho, né? De muitas coisas que eu vou falar, trazendo conhecimento mais neurobiológico do estresse, para mostrar que ele pode ser bom e que ele pode ser ruim. Para mostrar que você tem que sair da sua zona de conforto e buscar desafios, mas ao mesmo tempo evitar o estresse sustentado. Para que você possa entender, perdoar e ser empático com reações às vezes agressivas, às vezes parecem ser agressões gratuitas de pessoas com quem você convive, normalmente de nível hierárquico, de dominância maior do que a sua. E também para que você evite fazer o mesmo com companheiros e companheiras que estejam ao seu lado, que convivam com você no trabalho ou em casa. Eric, mas como que eu busco esses desafios? Como que eu fixo essas metas que liberarão um estresse positivo e que vão aumentar o meu nível cognitivo e, consequentemente, o meu desempenho profissional? É isso que o método SHARP mostra pra gente. Tá certo, minhas amigas e meus amigos? Espero de verdade que vocês tenham gostado.